Olá, meus queridos, tudo bem? Graça e paz a todos, que o Senhor nos abençoe neste mais um encontro com a palavra do Senhor. Parece que nós vamos continuar aí mais um tempo afastados e fazendo os nossos encontros virtualmente, mas pela graça de Deus temos esse recurso. O mais importante é não deixarmos de ler a palavra, de meditarmos na palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é um alívio para as nossas almas e ela é um refrigério. Ela que nos ajuda a manter a alegria mesmo em momentos de aflição, em momentos difíceis, e manter a fé, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que cremos que acontecerá. Este é o verdadeiro sentido da fé. É crer naquilo que ainda não se vê, mas tem a certeza que acontecerá. E uma certeza que eu tenho é que Deus nunca perdeu o controle da história da humanidade. E tudo o que acontece está dentro do controle e talvez até do propósito dele. Afinal de contas, o mundo deu as costas para Deus. E é justamente por isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês alguns textos da palavra do Senhor para meditarmos sobre ela, mas até antes mesmo de entrarmos no contexto de hoje, eu gostaria de ler aqui antes em Ezequiel, no capítulo 33, o pai fala com ele, chama-o para falar através de uma parábola, chamando ele de Atalaia. Atalaia é um sentinela. Vamos ler juntos? Abram comigo, por favor, amados, a Bíblia de vocês, em Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir o inimigo sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem do seu povo e o constituir por sentinela, e vendo ele que o inimigo vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e o inimigo vier e o abater, o seu sangue, ou seja, a sua morte, será culpa de si mesmo. Será por culpa de si próprio. A palavra aqui está dizendo, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Que significa isso, Ele será culpado pela própria morte. Verso 5, ele ouviu a trombeta e não se deu por avisado. E o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se o inimigo vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Ou seja, Deus está dizendo aqui que se o atalaia viu o inimigo se aproximando e não avisou o povo, e o povo desavisado morrer, o povo morreu no seu próprio pecado. Por quê? Porque se o povo estivesse em obediência a Deus, o inimigo não viria para ele. Portanto, ele não morreria. Então, morreu no seu pecado. Mas a morte do povo vai ser cobrada do atalaia, do sentinela que não avisou o povo. Na sequência, Deus usou então essa parábola para falar ou chamar a atenção do próprio profeta Ezequiel. E vai dizer assim, no versículo 7, A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu mau caminho, morrerá esse perverso no seu pecado, mas o sangue dele eu cobrarei de ti. Amados, por que eu li esse trecho de Ezequiel, capítulo 33? Porque
Deus constitui pregadores, Deus constitui homens para levar ao povo a sua palavra. Ele fez isso com todos os profetas do Antigo Testamento, né? E a resposta que cada um dava quando Deus se manifestava era: eis aqui o teu servo, eis-me aqui, Senhor. Isso aconteceu com Samuel, aconteceu com Isaías, aconteceu com Ezequiel e todos eles. Todos eles foram obedientes e levaram a palavra de Deus ao povo, apesar do povo não ouvi-los e permanecerem no pecado. E por isso o inimigo vinha e os destruía. Deus não queria que isso acontecesse e justamente por não querer, pedia para que os seus profetas levassem a sua palavra às pessoas, para que elas pudessem, sendo avisadas, se voltarem para a obediência e escaparem então da morte e do castigo. É o que está acontecendo hoje, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Com o mundo. O mundo afastado de Deus está sendo assolado pelos males que hoje nós vemos. Mas vamos à palavra de hoje, que está lá em 1 Coríntios, então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Amados, vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Paizinho, usa através de todos os Teus servos, de todos os Teus pregadores, de todos aqueles que são chamados segundo o Teu propósito, para levar ao povo a verdadeira santa semente, a palavra pura do Teu Evangelho, aquilo que está na Bíblia Sagrada, Senhor, e que só pode ser compreendido à luz do Teu Santo Espírito. Paizinho, por isso eu te peço que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para dentro de cada amado que acompanhará esse estudo e devocional de hoje. Pai, conversa conosco, ministra ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que nos livra, Pai, de todos os males e nos faz andar, Senhor, na Tua presença. Abençoa a vida de cada um, abençoa, Pai, a família de cada um. Senhor, esteja com os Teus ouvidos inclinados para nós, para nossa oração. Pai, ensina-nos a andar segundo a Tua verdade, segundo o Teu propósito, que o Senhor sonde nosso coração e a nossa mente. E, Pai, se o Senhor encontrar algum caminho errado, conduz-nos aos caminhos eternos, Senhor. Faça-nos com que nós nos quebrantemos, nos arrependamos, Pai, do engano e nos voltemos para Ti, de todo o coração, por amor de Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, então, esse trecho de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não se engane, as companhias corrompem os bons costumes, né? Ela me lembra muitos conselhos, né, dos meus pais, né, ande com pessoas melhores do que você, né? Porque na medida em que nós nos voltamos para as más companhias, nós tendemos a reproduzir os maus costumes, os maus ensinamentos e, sem perceber, nós vamos nos desviando cada vez mais da verdade do Senhor. Amados, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui aos cristãos lá de Corinto, num contexto em que haviam muitos falsos mestres, falsos profetas que estavam deturpando a palavra de Deus, que é a palavra eterna. Então, por exemplo, nós vamos ver lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 31, vai dizer assim, Jesus Cristo falando: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amados, a palavra de Deus é eterna.
Nós vamos ver também o apóstolo Pedro falando lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 24 e 25, ele diz assim: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Queridos, nós notamos, apenas por esses 2 versículos, que a palavra do Senhor ela continua válida nos dias de hoje. E é interessante porque nos dias de hoje nós vemos falsos mestres ainda pregando o engano, né? Então, pregando a prosperidade e não Jesus Cristo crucificado, que é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, segundo o apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 1. Pregando um Deus que está obrigado a fazer a nossa vontade, como se nós colocássemos Deus ali como o gênio da lâmpada, que ele fosse obrigado a satisfazer a nossa vontade desde que nós façamos algo para ele. Amados, esse evangelho é errado. Esse é um evangelho movido por uma sórdida ganância, que faz com que haja ali uma permuta. Se você entregar todo o teu salário para Deus, ele vai te abençoar e ele vai te dar tudo aquilo que você quer. Amados, isso é uma heresia. Pregando que a Bíblia está desatualizada, como se Deus tivesse que se adaptar aos tempos modernos. Amados, isso também é um engano, como nós vimos no Evangelho de Marcos e segundo o apóstolo Pedro. A palavra de Deus é eterna, é imutável. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Na verdade, nós é que precisamos nos voltar para o verdadeiro Evangelho. Precisamos nos santificar, se somos de fato movidos pelo poder do Espírito Santo, se somos de fato filhos de Deus, se temos de fato fé em Jesus Cristo e o tornamos Senhor da nossa vida. Amados, a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é suficiente para nos guiar na verdade, ela é infalível, ela é inerrante. Os apóstolos Pedro e Paulo dão testemunha disso e nos garante que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, onde ele é ao mesmo tempo o autor e também o intérprete. Então veja, se a palavra do Senhor, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, é óbvio que ela só pode ser compreendida à luz do próprio Deus. É Ele que nos revela, é Ele que nos ilumina para entendê-la. E se Deus foi o inspirador da palavra, Ele também é poderoso para fazer com que todos os livros que Ele queria que fossem canônicos, ou seja, que fossem encerrados dentro da sua palavra. Por isso nós vamos ver no capítulo 4 de Deuteronômio, que a palavra de Deus, ela não pode ser, nós não podemos tirar nada, nem acrescentar nada. E vai dizer também a mesma coisa lá em Apocalipse, no último capítulo, né, onde Deus diz que nada deveria ser tirado, nem acrescentado. O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 1, também, que mesmo que um anjo do céu viesse, ou qualquer um dos apóstolos, se pregasse um evangelho diferente daquele que eles estavam pregando, que fossem amaldiçoados. Tão é o zelo que eles tinham pela palavra, tanto era o temor que eles tinham a Deus. Amados, se vocês observarem bem o que os apóstolos pregaram, e vocês olharem para aquilo que está sendo pregado nos dias de hoje, vocês vão ver uma distância muito grande entre a sã doutrina e a falsa doutrina. Nós vamos ver, por exemplo, lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro dizendo assim: primeiramente, porém,
saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Paulo vai dizer algo parecido na sua segunda carta ao Timóteo, ao seu discípulo, que estava sendo preparado para ser então ali um presbítero, um pastor, que daria continuidade à pregação de Paulo, que dava continuidade à pregação de Jesus Cristo, que dava continuidade à pregação de Deus no Antigo Testamento. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amados, Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava falando isso, amados, para os judeus, para os fariseus, que tentavam de toda forma acusar Jesus de heresia e condená-lo à morte, sendo que a própria Escritura que eles pregavam falavam a respeito do Messias, do ungido. O ungido é aquele que está revestido do Espírito Santo de Deus, o Filho do Deus vivo. O próprio Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, lá em João, capítulo 14, versículo 6. Amados, eu poderia passar horas aqui compartilhando com vocês versículos da Bíblia que não deixam dúvida de que Deus é o autor, Ele é o inspirador, Ele é o autor infalível. Aliás, infalibilidade é uma prerrogativa, é um atributo de Deus. Nenhum ser humano é infalível, amados. Alguns se intitulam, dizem que há uma infalibilidade naquilo que dizem. Só que eles dizem algo e depois desdizem, Portanto, eles falharam, porque o ser humano falha. Infalibilidade, assim como onisciência, onipresença, onipotência, são atributos exclusivos de quem é eterno. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um único Deus, têm esses atributos. Em um outro devocional, eu vou falar um pouco mais sobre o Pai, o Filho e especialmente o Espírito Santo, que eu acredito que das três pessoas do Deus triuno é a menos compreendida pelas pessoas. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Portanto, amados, cuidado com as más companhias, Foi um conselho lá de Paulo, como nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Então, parafraseando o apóstolo Paulo, eu diria, cuidado com o que você tem ouvido, assistido, acompanhado. Cuidado com a doutrina que você tem aprendido, amado, amada de Deus. Sem ao menos consultar a sua fonte de vida, a palavra de Deus. Nós precisamos ser como aqueles cristãos de Bereia, lá do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo pregava Jesus Cristo, apresentando Jesus a partir do Antigo Testamento, e aqueles cristãos iam na Bíblia, iam nas Escrituras, para confirmar se aquilo que Paulo dizia era de verdade o que a Bíblia estava falando, o que as Sagradas Escrituras diziam. E Paulo os chamou de pessoas nobres, porque eles ouviam Paulo e confirmavam na Escritura se aquilo era verdade, Maravilhoso.
Então são ensinamentos que Deus nos deixou por escrito para que nós também façamos igual, né? Então cuidado com a doutrina que você tem ouvido, com a palavra que você tem ouvido de Deus. Você pode estar cheio de boas intenções e seguindo doutrinas de demônios. Gente, parece algo muito forte isso que eu acabei de dizer, né? Mas o próprio apóstolo Paulo diz lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Mas eu estou dando esses endereços, se vocês quiserem, eu até oriento que façam isso, deem uma pausa, né? E abram a Bíblia para acompanharem a leitura que eu faço, tá bom? Para vocês não terem dúvida do que eu estou dizendo. Mas voltando, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, alguns se afastarão da fé. Entenda isso, fé na verdade. Por quê? Vão passar a ter fé na mentira. Vão passar a acreditar no engano e se afastarão de Deus. Então, continuando, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo falando, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Amados, a palavra do Senhor, ela nos adverte para que nós não nos enganemos. Se você tem um coração sincero diante de Deus, ouça a voz de Deus, leia, estude, ore ao Espírito Santo, que te dê sabedoria, que ilumine o teu pensamento, ilumine os olhos do teu coração, né, para que você compreenda a palavra de Deus. Tenha discernimento para saber se aquela fala mansa, aquela aparência de piedade, está realmente falando a verdade, né? A verdade de Deus. Nós não teremos desculpas, amados, quando nós estivermos na presença do justo juiz e ele nos perguntar assim: por que você escolheu obedecer à doutrina dos homens e não obedecer a mim? Amados, nós não teremos desculpa diante de uma pergunta assim. Nós não podemos dizer, eu fui enganado por fulano, por Beltrano, pela religião A, B ou C. Amados, lembrem-se que Eva disse para Deus, a serpente me enganou e eu te desobedeci. Lembra, Deus não perdoou Eva naquele momento, porque o próprio Deus havia dito a eles, não comam de tudo, de todas as árvores do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Essa é a única. Amados, Deus só deu um mandamento para eles, um único mandamento. E eles pecaram, e por isso foram expulsos do paraíso. Amados, você acha que isso servirá como desculpa diante de Deus? Sendo que Deus disse na sua palavra, maldito é o homem que confia no homem. Confia em Deus. Amados, continuando aqui, né? Você acha que será diferente com você? Diferente? Como diz a palavra lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amados, então não teremos desculpas diante de Deus. Não vai servir, Pai, eu fui enganado. Não, nós temos a palavra, a sã doutrina nas nossas mãos. Podemos entender, portanto, amados, a Bíblia dividida em 3 partes, né? O Antigo Testamento, ele vai
nos trazer profecias, né? Vai nos preparar ou preparar o mundo, né, daquela época, aquelas pessoas, ao longo de séculos de profecias, né, de atalaias, né, de sentinelas que Deus ia enviando para o povo, e o povo desobedecendo era castigado. Então, tudo isso ia ficando na história para que o povo entendesse que não deveria andar longe da presença de Deus. Deus não traz o mal à humanidade, Satanás traz o mal. Só que quando a humanidade dá as costas para Deus e se afasta, então Satanás está livre para agir. E nós, longe da presença de Deus, estamos sem segurança alguma. E aí então somos afetados pelo mal que vem. E Deus estava ensinando aquilo e preparando o mundo para a vinda dele próprio. E aí então em Jesus Cristo Deus vem ao mundo. E aí então nós entendemos o Antigo Testamento, essa preparação. Aí nós vemos nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a obra redentora de Deus aqui entre nós, em Cristo Jesus. Porque o próprio Senhor disse, né, a um dos apóstolos, né, não lembro se Filipe, eu acredito que sim, assim, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e você ainda não me conhece? Isso ele disse porque Filipe havia dito, Senhor, apresenta-nos o Pai, isso nos bastará. E Jesus se apresenta, creia que o Pai está em mim e eu no Pai. Deus estava no mundo, amados, e os evangelhos vão então apresentar esta obra. Deus vem e reafirma os mandamentos, nenhum tio, nenhuma vírgula passará dos mandamentos até que tudo se cumpra. Então Jesus veio e reafirmou os mandamentos do Pai. E aí ele traz de novo um chamado ao povo, né? Agora é Deus falando, não é mais o sentinela. Isso nós vamos perceber em Hebreus, no capítulo 1. Se Deus falou aos nossos pais, né, aos nossos antepassados, através dos profetas, agora, nesses tempos, ele falou conosco através do seu Filho. Ou seja, então Deus vem e fala diretamente com o povo. Se o povo não deu ouvidos aos profetas, agora ouvirá o meu Filho. Amados, ainda assim muitos não ouviram. E aí então vem Atos dos Apóstolos, que na verdade é a obra, alguns até chamam Atos dos Apóstolos como o Evangelho do Espírito Santo, né? Porque é a obra do Espírito Santo através dos apóstolos. Os apóstolos foram todos testemunhas oculares de Jesus Cristo, desde o batismo até a sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então, todo o ministério completo de Jesus. Por isso, não existem mais apóstolos no sentido original da palavra, né? Agora, se nós entendermos a palavra apóstolo como sendo enviado por Deus, nós podemos entender que todos que pregam a sã doutrina são apóstolos de Jesus, mas não no sentido em que foram os 12 escolhidos. Lembrando que Judas traiu, né, Jesus, e depois Matias assumiu o seu lugar. E nós vamos ver então, lá no capítulo 1 de Atos, que Pedro vai dizer assim, né, precisamos colocar alguém no lugar de Judas. E tem que ser alguém indicado por Deus, mas que tenha acompanhado Jesus Cristo desde o batismo até a ascensão. Esses são os apóstolos. E aí nós vamos ver também todas as cartas que foram escritas depois de Atos dos Apóstolos. Então, voltando, Antigo Testamento, preparação. Evangelhos, obra de Deus encarnado. Jesus veio e ficou entre nós. E Atos dos Apóstolos e cartas vai simplesmente pregar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. É o início da igreja. Amados,
Quando Jesus Cristo é assunto aos céus e senta à direita do Pai, ele envia o outro consolador, né? Essa palavra outro consolador significa um outro da mesma essência. E Jesus dizia aos apóstolos: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. E ele estará convosco, né? Ele vos ensinará todas as coisas e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. Então, amados, quando Jesus sobe e o Espírito Santo desce em Pentecostes, nós entendemos que nós temos agora o vigário de Jesus Cristo aqui na terra. Essa palavra vigário significa substituto de Jesus. O substituto hoje de Jesus Cristo na sua igreja, na verdadeira igreja de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Ele é quem governa. E ele veio justamente para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que nós chegamos ao pleno conhecimento de que Jesus é o Filho do Deus vivo. E é então, pelo poder dele, que age dentro de nós, nós então aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, porque nós não sabemos orar como convém. E no mesmo capítulo vai dizer que Jesus Cristo é o nosso intercessor. Então veja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um único Deus triuno, ele é o único a quem nós devemos recorrer. Maravilhoso isso. Não existe nenhum intermediário mais. Em Hebreus nós vamos entender que não há mais sacerdotes, porque os sacerdotes serviam para fazer sacrifícios e interceder pelo povo junto a Deus através do sacrifício. Mas Deus veio ao mundo e ele mesmo se fez sacrifício, e ele mesmo se fez sacerdote eterno, segundo o livro de Hebreus, para interceder juntamente por nós. Hoje Jesus está junto ao Pai, junto ao trono do Deus Todo-Poderoso, sendo ele o sacrifício e ao mesmo tempo o sacerdote, e nos fez sacerdotes e reis. Para ele, somos embaixadores de Cristo Jesus aqui na terra. Nós, aqueles que assumimos essa verdade, nós que cremos no Evangelho, que cremos na sã doutrina, na verdadeira palavra de Deus, que nos foi pregada por Jesus e pelos seus apóstolos. Amado, se você é apostólico, siga o que os apóstolos ensinaram. Se livre do engano, se aproxime de Deus, ore ao Espírito Santo e ele revelará no teu coração tudo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Bom, falando de evangelho, né? Então, que boas notícias são essas, né? Porque evangelho significa isso. Evangelho significa as boas notícias de Deus, né? Deus veio ao mundo para resgatar os pecadores, para pregar a palavra de Deus, ensinar tudo aquilo que ele já havia ensinado, para nos chamar ao arrependimento, nos convertermos a ele, deixemos de servir o pecado e servirmos a ele, a Deus, em espírito e em verdade, e morreu na cruz. Amados, Jesus Cristo tomou totalmente, até a última gota, do cálice da ira de Deus que pesava sobre toda a humanidade pecadora. Então, esta é a boa notícia de Deus para nós. Jesus pagou pelo meu e pelo teu pecado, para que nós fôssemos limpos e pudéssemos então entrar na presença dele, tendo
como intercessor, um sumo sacerdote perfeito e eterno, Jesus Cristo. E temos acesso a ele graças ao Espírito Santo Deus, que ele enviou para a sua igreja e para habitar dentro de nós, para nos convencer, como eu disse, do pecado, da justiça e do juízo. Amados, nós vamos ver lá então em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, dizendo assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que Deus a si mesmo deu a si mesmo em resgate de todos, testemunho que deve ser dado de tempos em tempos, ou em tempos oportunos. E Jesus nos ofereceu gratuitamente essa vida eterna, quando nós o fazemos Senhor da nossa vida. O pastor Enéas Tonini, em seu livro Batismo no Espírito Santo, ele falou algo muito profundo e que me marcou muito, amados. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse assim: cada um de nós tem no seu coração um trono e uma cruz. Vou repetir. Cada um de nós tem no seu coração um trono e uma cruz. Quando Cristo está no trono, o eu, o ego, está na cruz. Quando o eu, ou seja, quando o meu velho homem, a minha velha natureza, está no trono do meu coração, então Jesus está na cruz. Amados, isso é muito forte, né? Quando o nosso eu, a nossa velha essência carnal, pecadora, que desobedece à vontade de Deus, assume o trono do coração, da vida, vale a minha vontade. Eu estou, mais uma vez, crucificando Jesus Cristo. Veja Gálatas capítulo 5, versículo 24. Diz assim o apóstolo Paulo: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, quando eu coloco Cristo no trono, eu o coloco como Senhor da minha vida e eu faço valer a oração que ele me ensinou. Seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida, seja feita a vontade aqui na terra, como ela é feita no céu pelos teus santos anjos. Eu estou dizendo: Senhor, reina na minha vida. Eu quero obedecer a Ti e não mais servir ao pecado para a morte, mas o Senhor para a vida. O que significa, então, crucificar a nossa carne? É vencer o pecado, é resistir a tudo que desagrada a vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus pede para que nós façamos, ou não fazermos aquilo que Ele pede que não façamos, né? É dar as costas à sua palavra, quando deixamos, então, as obras da carne, quando nós deixamos o pecado de lado, como nós podemos, por exemplo, ver alguns deles em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias de toda forma, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, difamação de autoridades, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Então não são só essas, mas tudo que é semelhante a isso. Então nós deixamos Cristo sentar no trono do nosso coração e reinar em nossa vida. Quando, portanto, nós passamos a deixar de lado essas obras da carne que eu citei e passamos então a fazer ou a demonstrar os frutos do Espírito, que está na sequência. Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amados, cuidado com as más companhias. Creia na palavra de Deus.
Não se deixem enganar, amados, não se deixem enganar. Lucas capítulo 24, versículo 45, mostra que depois que Jesus estava ali prestes a subir, a ser assunto aos céus, diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amados, nós só podemos deixar a nossa velha essência e crucificar esta velha essência para entronizar Jesus Cristo no nosso coração e então nos enchermos do poder de Deus, do Espírito Santo, Deus. Se o próprio Espírito Santo nos abrir entendimento da sua palavra. A Bíblia é um livro para ser lido diferentemente dos outros. Por que diferentemente? Porque ele é o único livro, amados, que nós lemos na presença do autor. E ele inspirou e é ele quem nos dá o entendimento, nos esclarece, nos revela a sua palavra, né? Ele é maravilhoso, né? Então, se ele abrir o nosso entendimento, nós poderemos compreendê-la. Portanto, peça ao Divino Espírito Santo que te guie na leitura da Bíblia. E ele vai fazer com que você a compreenda, ele vai te iluminar. Então, busquem sempre a verdade, não se deixem enganar, amados. Vou repetir mais uma vez, talvez pela quarta ou quinta vez, não se deixem enganar. E por que não se deixem enganar? Amados, porque nós é que nos deixamos nos enganar. Se você estiver firmado na palavra da verdade e na sã doutrina, nenhum falso profeta poderá te desviar da palavra de Deus. Portanto, você não se deixará enganar. Que a essência do Evangelho esteja no teu coração. Bom, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e o nosso Salvador. Deus nos ama. Deus quer que andemos na sua presença, onde é mais seguro andar, onde afastados de Satanás e do diabo, nós possamos ser cuidados por ele. Porque a palavra dele, que não mente, nos diz que aqueles que são de Deus ouvem a sua palavra e o maligno não lhe toca. Amém? Vamos orar, meus queridos? Pai amado, obrigado, Senhor, por tua palavra. Paizinho, que nós possamos ouvi-la muitas e muitas vezes, Pai, até compreendê-la. Que nós possamos ler, Senhor, a tua palavra, pedindo sempre entendimento do Senhor, que o teu Santo Espírito esteja sempre dentro de nós para nos revelá-la, para nos mostrar o caminho certo, para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Que o nosso coração seja sincero diante do Senhor, que o Senhor possa nos guiar pela sã doutrina, pelo caminho eterno, Pai, porque nós queremos um dia estar de pé na Tua presença e que nós possamos ouvir do Senhor conforme o Teu Filho amado nos revelou. Vinde, entrai e tomai posse do reino, amados de Deus. Ó Senhor, como nós desejamos um dia ouvir isso do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor nos perdoe. Perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa ira. Sabemos que a ira do homem não produz a tua justiça, Pai. Que nós, no momento de tanto engano, de tanta maldade, nós tenhamos o nosso coração guardado pelo teu amor, pela paz que o Senhor fez reinar dentro de nós. Que nós tenhamos discernimento, Pai. A tua palavra nos pede para que oremos pelos nossos governantes e que nós respeitemos todas as autoridades, Pai, porque nenhuma autoridade foi constituída sem a tua permissão.
E quando nós desobedecemos, Pai, a tua autoridade, na verdade nós estamos desobedecendo ao Senhor, Pai. E que também o Senhor nos pede para que mesmo que nós percebamos as injustiças cometidas, a vingança pertence a Ti. E que nós devemos, portanto, mesmo que nós nos iremos, mas que essa ira não nos faça pecar, que não se ponha o sol sobre a nossa ira, Pai. Ao Senhor pertence a justiça. Mas então nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Nós confiamos que o Senhor tem o controle de tudo e que tudo que acontecer, Pai, será ou contribuirá para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito. Portanto, aqueles que Te obedecem, Paizinho. A minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Confiarei no Senhor, porque sei que o Senhor tudo fará. Portanto, buscarei a Tua vontade, a Tua justiça. Em primeiro lugar, buscaremos o Teu reino, o reino do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Nós Te colocamos, Pai, no trono do nosso coração, para que o Senhor reine. De modo que eu me esvazie de mim e me encha do Senhor. Encha-nos, Paizinho, com o Teu Santo Espírito, para que possamos, de verdade, representá-lo aqui na terra, para que o Teu Evangelho não seja motivos de crítica, de chacota, e que o Teu santo nome não seja profanado neste mundo. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, saudade de todos, um beijo no coração, amo vocês, que Deus nos abençoe. Amém.